A ideia, rapidamente, é a gente retomar em 10 minutinhos, se eu conseguir, o que a gente veio estudando, como a gente faz em todo começo de bimestre, né? Retomar o conteúdo dos 3 bimestres anteriores, para daí sim eu falar rapidamente para vocês o que a gente está pensando em estudar neste quarto e último bimestre de 2020, na primeira série de vocês, tá? Então, rapidinho, vamos tentar retomar. É que eu me pego pintando as coisas aqui, aí eu fico animado. Bom, primeiro bimestre. Alguém lembra o que nós estudamos no primeiro bimestre A história da deste ano? filosofia? Normalmente, eu tentei organizar com vocês o conteúdo deste ano, sempre a partir de uma pergunta norteadora. Todo bimestre tinha uma pergunta que nos guiava. No primeiro Que é bimestre, filosofia? a pergunta foi: o que é. E aí eu faço esse símbolo aqui para vocês lembrarem que ao invés de a gente ficar toda hora escrevendo filosofia, eu prefiro desenhar e pintar esse símbolo aqui, que significa o quê? Filosofia. É uma letra grega do alfabeto grego, né, que é o Φ. Vocês já viram algumas letras gregas? Quem é de igreja, vai na igreja, sempre tem desenhado lá o alfa e o ômega. Vocês lembram disso ou não? Sim, sim. O alfa, Em o física também tem alguns. o beta, em física, vocês fazem o beta também, que eu lembro e tal. O Φ é o F, a representação do F no alfabeto grego. E se representa também filosofia ou filósofo. Então, a pergunta fundamental do primeiro bimestre foi o que é filosofia, né? E a gente tentou responder primeiro pensando sobre a origem da palavra. A palavra filosofia é a junção de duas palavras gregas. Alguém lembra qual? É. Filo Filos e Sofia, não mais é? Sofia. Filos mais Sofia. Filos é uma representação para amor, no grego, um tipo específico de amor. E Sofia, a gente traduz por Sabedoria. sabedoria. Então, a filosofia é a paixão, é o amor pela sabedoria. O filósofo é o grande amante da sabedoria. Só que ele sabe, ele tem a humildade de saber que ele não é sábio. Ele é apenas um amante da sabedoria, de modo que ele não tem a sabedoria toda para ele. Ele caminha a vida inteira dele buscando compreender e se aproximar cada vez mais dessa sabedoria, que é muito maior do que ele, que é infinita e que ele nunca vai tê-la 100% totalmente. Então, essa é a primeira coisa. Depois, pensando sobre como que esse processo da filosofia surgiu, a gente teve que fazer uma diferença. O que havia antes do surgimento da filosofia e por que ela nasce, por que ela surge. Primeiro, um lugar, quando a gente pensa na origem da filosofia. Alguém sabe? Grécia Antiga? Grécia Antiga. Grécia. Grécia Antiga. Então, o lugar é a Grécia. E antes da filosofia, nós temos uma forma de pensamento que, na verdade, sempre existiu em todas as sociedades primeiras, as sociedades mais primitivas. É essa forma de pensamento, de compreender o mundo, que guiou o caminhar das pessoas em todos os lugares. Antes da filosofia, na Grécia também era essa forma de pensamento. Que tipo de pensamento? Putz, eu esqueci o nome, mas é aquele que eles. É mito. Lembrei, mito. Pensamento mitológico. Né? Então, o povo grego, a princípio, é um povo fundado numa estrutura mitológica de explicação das coisas. Né? E a partir de um determinado momento, essa explicação mitológica não basta mais, não serve mais para o pensamento dos gregos. Por quê? Porque ela é uma leitura de mundo ainda muito primária. Eu brinco na sala de aula quando estou explicando isso, eu acho que vocês lembram disso, que é o mesmo processo da criança com 7, 8 anos de idade, que pergunta para o papai da onde ela veio, como ela surgiu, né? Ele vai falar uma historinha para a criança. Ah, filho, você foi um presente de Deus, ou então papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, e aí você cresceu lá dentro, e daí você nasceu depois. E a criança com 7, 8 anos diz, tá bom, vira as costas e volta a brincar. Porque aquela explicação da sementinha na barriga da mamãe, para ela naquele momento serviu.
foi válida, né? Ela cresce, começa a ir na escola, começa a ter aula de ciências, o professor começa a explicar que essa historinha da semente não é mentira, mas não é exatamente da maneira como aquela criança de 7, 8 anos estava imaginando, né? Teve muito amor envolvido aí nesse processo de colocar a sementinha na barriga da mamãe, né? E aí ela começa a buscar novas explicações à medida que ela vai crescendo. Da mesma forma, uma sociedade fundada na estrutura mitológica é a criança de 7, 8 anos, que tem uma explicação mágica de que chove porque Deus, o Zeus está lavando o céu, ou tem trovão porque Zeus, o Deus dos trovões, está bravo, ou tem um dia em que o mar está bravo e as ondas são altas porque Poseidon está nervoso no meio do oceano. Né? Então, essa é a explicação de uma criança de 8 anos, essa é a explicação de uma sociedade mitológica. O tempo passa e essas explicações começam a perder força, porque a racionalidade humana, que é uma marca muito importante do pensamento filosófico, a razão humana, ela começa a pedir novas e melhores explicações, explicações mais fundamentadas. E a partir disso, nessa exatamente necessidade do ser humano de buscar novas explicações mais racionais, para aquilo que a gente não sabia explicar, é que surge o pensamento filosófico. A filosofia ela nasce, então, de um descontentamento. A filosofia é a ciência dos descontentes, dos incomodados. Por isso que eu costumo brincar que a filosofia, o combustível da filosofia, é sempre a dúvida. Para o carro andar, precisa de gasolina. Para a filosofia se desenvolver, precisa-se da dúvida. Um filósofo que não é curioso, um filósofo que não tem dúvidas, um filósofo que só tem certeza, não é um filósofo. Tá? A dúvida é o que movimenta o pensamento filosófico. Beleza? Beleza. Certo? Estão entendendo isso? Isso aqui é só uma retomada, tá? E aí, para a gente terminar o primeiro bimestre, eu fui falar de quem foram esses caras que primeiro começaram com esse processo de dúvida e começaram a questionar, a duvidar, a perguntar sobre a realidade das coisas, não através da mitologia, mas através da razão. Os primeiros filósofos, vocês lembram quem foram? Os pré-socráticos? Os pré-socráticos. Outro nome deles. Os filósofos da natureza. Ou também cosmólogos, né? Porque eles estudavam o cosmos, eles estudavam a origem das coisas através da observação da natureza. A busca deles era comum, eles queriam encontrar algo que explicasse o começo e a origem de tudo. Esse algo que eles buscavam, eles tinham um termo grego para isso. Esqueci. Arqué. Muito bem. Eles buscavam a arque. Isso aqui é um H, tá, gente? Se vocês não estão vendo H, é a cabeça de vocês, mas é um H. Vocês estão enxergando o que eu estou escrevendo aqui? Sim. Sim. Tá meio desfocado, mas dá pra enxergar. Mas aí acho que é a câmera do meu celular que tá meio bugada, né? Bom, então eles buscavam arqué, que era o quê? O elemento que eles acreditavam ser o primeiro, o começo de todas as coisas, o princípio originário. E para cada um deles era uma coisa. Alguns nomes de pré-socráticos, vocês lembram? Putz. De nenhum. Lembram que eles eram tudo. Eles eram cientistas, matemáticos, filósofos, biólogos. Nossa, esqueci o nome. Tinha um que era matemático, esqueci o nome dele. Vários que eram matemáticos. Não, sim, mas... Nossa. Um que é muito da matemática. Vocês conhecem ele mais pela matemática. Aí, ó, escreveu. Aí, a Raila falou. Parmênides, Pitágoras. Qual mais que outro que ela escreveu que eu não vi? Tales de Mileto. Tales de Mileto, que também era matemático. Vocês lembram do Teorema de Tales, né? Todos esses. E para cada um deles, uma coisa era a explicação da origem. A arqué era uma coisa diferente. Então, para o Parmênides, era
a natural transformação das coisas, o devir, a permanência, na verdade, a natural permanência das coisas. As coisas não mudam. Isso era a explicação para a origem das coisas. Para o Pitágoras, os números, claro, né? Para o Tales, a água. A água era o elemento da natureza que dava origem a todas as demais coisas. O que importa para vocês não é decorar esses nomes e nem esses elementos. É entender que a filosofia, como está aqui, ela nasce de um descontentamento da visão mitológica do mundo, e a partir daí começa-se o pensamento filosófico, que não é muito diferente nessa época do pensamento científico, do pensamento da busca pela explicação das coisas. Isso foi só o nosso primeiro bimestre, vocês viram o tanto de coisa que a gente fez. Quando a gente chegou no segundo bimestre, a pergunta que nos guiou foi outra. Vocês lembram? A primeira pergunta, o que é filosofia? A segunda pergunta, o que é... O que a gente estudou no segundo bimestre? Foi o período que a gente começou a quarentena, então foi difícil porque a gente estava se adaptando ainda, foi um período prejudicado, né? Mas a ideia foi tentar pensar o que é a realidade. A realidade. E a gente tentou refletir sobre o que é real, né? O que é o normal e o que é o real, a partir de um pensamento de um filósofo. Qual foi esse filósofo? Sócrates, não foi? Não, foi o aluno dele. Nossa, esqueci. Ah, Platão. A gente citou Sócrates porque Sócrates faz parte do texto, né? Que a gente leu. Mas a gente tentou entender a partir do pensamento do Platão. Platão é pré-socrático? Não. Platão é o quê? Socrático. Ele é do período de Sócrates, tanto é que ele foi aluno do Sócrates, né? Então, Platão é do período da filosofia chamada filosofia clássica. Platão é um filósofo do classicismo grego, da filosofia clássica grega, tá? E o Platão, como eu disse, foi discípulo e aluno do filósofo Sócrates. Deixa eu pintar, porque senão eu fico incomodado. Pintar desestressa, professor. Pinta à vontade. Eu tô usando toda a canetinha da Bruna, que eu não tenho essas coisas, e ela fica desenhando. Então, tô aproveitando que ela foi trabalhar e tô pegando o material dela. Aí, que bonitinho, Platão pintado. E aí, o Platão, que foi um aluno de Sócrates, ele escreveu, num certo momento da vida dele, um livro chamado A República. Significado de república, vocês lembram? Res pública. Pública, de todos. É de todos, não é? Res, coisa. Então é uma coisa de todos, isso é a república. Tá? E nesse livro que ele trata de política, tem uma parte do livro em que ele escreve um conto muito famoso, que ficou muito importante para nós. É a chamada Alegoria A caverna? Da caverna. Alegoria da caverna. É um A aqui, tá bom? Só que eu tô correndo. Alegoria da caverna. O que ele conta nessa alegoria da caverna? Alguém lembra? Uma história de umas pessoas que viveram presas a vida inteira, depois só olhando as sombras que faziam no fogo que tinha para fora da caverna. Sim. E as pessoas passavam com estátuas e eles achavam que aquilo era a realidade, até que um se liberta e vê o que é o verdadeiro, a realidade. E quando ele volta para contar para os outros, os outros não acreditam nele. Sim. Na representação da alegoria, quem é esse que se solta para o Platão? É o filósofo. É o filósofo, que é um incomodado, que é um descontente, que é alguém que tem dúvidas. E exatamente por ter dúvida, a dúvida é o que permite ele quebrar as correntes que prendiam ele. Alguém que tem certezas fica preso nessas certezas. Para o Platão, a dúvida é importante por isso, porque ela liberta das correntes e permite a compreensão da nova realidade, uma realidade mais ampla, que é representado pela parte de fora da caverna. Tá? Então essa é a alegoria. E sempre tem alguém na sala, todo bendito ano, que pergunta, mas como que eles viveram presos para sempre? Como que eles comiam? Como que eles iam no banheiro?
E aí eu sempre falo, Meu dane-se isso, porque o que importa é a alegoria, o que ela quer passar, não a história em si, porque a história é uma fantasia, o próprio nome diz, é um mito da caverna, né? Então, por isso. E aí, dentro dessa leitura do mito, e também dentro da própria leitura da filosofia do Platão, o Platão tenta... O que é isso, Pedro? Come terra, come formiga, caga no chão. A resposta para as perguntas dos presos, né? No Platão não está muito preocupado com isso, não. Mas, enfim, dentro dessa leitura do mito e da filosofia do Platão, ele vai tentar explicar para a gente como que ele compreende a realidade, como que é a filosofia da realidade dele a partir desse mito da caverna. Então, para o Platão, vou desenhar aqui uma coisinha, vou ver se vocês vão saber o que é. Eu estou fazendo o Bob. Conhecem o Bob? Não, que é Bob? Esse aqui é o Bob. Estou desenhando o Bob. Ele é o Bob. Esse é o Bob. Para o Platão, a realidade é organizada a partir de dois mundos existentes. Um mundo que é um mundo que é alvo das nossas observações e um mundo que é resultado das nossas ideias. Tá? O mundo que é alvo das nossas observações é esse mundo aqui, que nós estamos vivendo e que a gente enxerga. Tá? Então, se você vai na cozinha da sua casa e você abre o armário da sua mãe, você vai enxergar talvez diversas canecas ou diversas xícaras, né? Diferentes. Ela pode ter um jogo de xícaras todas iguais, mas normalmente tem gente que faz coleção, né? E tem várias canecas diferentes, né? Estão vendo aqui as várias canecas diferentes? Quando eu Sim ou vejo não? xícara, eu começo a lembrar de bolo de caneca. Eu vejo sempre pote para bolo de caneca. Também é muito bom, muito bom. E aí, você pensa em bolo, você pensa num específico? De brigadeiro, eu penso. É o Tá, você que eu pensa gosto de num de fazer. brigadeiro, que é normalmente o que mais te atrai. Mas veja, o Platão vai dizer que todas essas canecas que são diferentes, que são alvo da nossa observação, ou todos os bolos de caneca que são alvos da nossa observação, eles são antes resultados de uma ideia primeira e fundamental de caneca, que não tem uma característica específica. É uma ideia de caneca tão ampla, que compreende todas as possibilidades de canecas diferentes. Então, para o Platão, a explicação da realidade é que existem dois mundos. Um mundo das observações, que ele chama de mundo sensível. Sensível de não ai do eu, né? Eu sou sensível, ai me doeu. Não. Sensível que vem de sensibilidade, dos nossos cinco sentidos. Quais são eles? Visão, olfato, tato, Paladar Paladar e audição. e audição. Os 5 sentidos. Tudo que é resultado de experiências nossas através desses nossos 5 sentidos é, para o Platão, sensível. Tá? E esse mundo sensível, ele tem uma diferença em relação a esse mundo que é resultado das nossas ideias, o mundo das ideias. Ou ele chama também de mundo inteligível. A palavra inteligível vem de intelecto, ou seja, de mente, de ideia, tá? Então, o mundo inteligível e o mundo sensível. A questão é que, para o Platão, esse mundo sensível, ele é imperfeito, ele é limitado, e ele é, na verdade, estão vendo aqui? Uma cópia. Uma cópia imperfeita, porque toda cópia é imperfeita, tá, gente? Se não é imperfeito, não é cópia, é original. Tá? Então, para ser cópia, é imperfeito em alguma coisa. Né? Então, esse mundo sensível que o Platão fala, que é o que nós estamos vivendo, ele é sempre uma cópia imperfeita do mundo perfeito das ideias. Onde está a perfeição? No mundo das ideias. Tá? Então, você se relaciona, você se apaixona por uma menina ou por um menino que você acha ele lindo, ou você acha ela linda.
E antes de você começar a se relacionar com essa pessoa, você stalkeia essa pessoa. Sabe o que é stalker? Sabem, né? Sim. Aliás, recomendo uma série horrível, chamada You. Já assistiram You na Netflix? Sim, eu Não comecei vou a me dar assistir, mas parei sincera. depois. É cabulosa. Mas é a história de um stalker. E aí, você stalkeia a pessoa que você está gostando e tal, e olha lá no Instagram, a pessoa é linda, perfeita, o rosto dela é liso, ela não tem nenhuma limitação, é a pessoa que eu pedi a Deus, né? E aí você começa a se aproximar dessa pessoa, você conversa, e aí você fica mais próximo dela, você se torna um amigo, e aí vocês começam um relacionamento e tudo mais. Até a hora que vocês dormem juntos. E no dia seguinte você acorda. Né? Quando você acorda, você olha para a pessoa do lado e aquela coisa perfeita que tinha na sua cabeça vai pro brejo. Porque é o bafo na boca, é o cabelo descabelado, é a olheira, é a remela nos olhos, né? Tudo isso está ali presente. Né? Isso é o sensível. Onde que está a perfeição daquela pessoa que você se apaixonou? Onde? No mundo inteligível. No mundo inteligível, está nas ideias. Necessariamente. Tá? Então, para o Platão, o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo perfeito das ideias. A perfeição está nas ideias. A questão da caneca é a mesma coisa. Você vê várias canecas diferentes. Todas elas têm alguma limitação, têm alguma característica específica. Mas você sabe que todas elas são canecas porque você tem na sua ideia a ideia ampla e perfeita de caneca, que compreende todas as outras. Tá? E o que isso tem a ver com a alegoria da caverna? Exatamente que para o Platão, esse mundo sensível é o mundo das sombras. É a visão de que a realidade está limitada às sombras no fundo da caverna. E quando a pessoa sai da caverna e vê o mundo de fora iluminado pelo sol, ele tem uma compreensão mais ampla da realidade. Ele se aproxima mais da realidade do mundo perfeito das ideias. Né? Mas ele nunca vai chegar 100% ao mundo perfeito das ideias, porque o mundo perfeito das ideias é representado no mito pelo sol. E ninguém consegue chegar no sol, porque o sol é muito quente. Né? Beleza? Creuza. Sim? Sim. Bom, Beleza. uma dúvida para a gente refletir sempre é quais são as nossas cavernas, né? Quais são, na nossa vida, né? Quais são as realidades que nos aprisionam e que nos impedem de ter uma visão mais ampla e mais abrangente do mundo? Né? Quais são as coisas que nos fecham em ideias, às vezes, preconceituosas e limitadas e que nos fazem observar sempre as mesmas sombras e nunca a realidade de fora da caverna? Né? Pode ser aí uma preocupação com a estética ou com a beleza, né? Isso pode limitar a nossa vida e aprisionar a gente. Pode ser uma questão aí de um vício nos jogos, de videogame, no celular, nas redes sociais. Pode ser um relacionamento também, que às vezes nos aprisiona e que nos impede de fazer outras experiências na nossa vida que sejam tão importantes quanto o próprio relacionamento, né? Pode ser, enfim, tem infinitas cavernas que quando usada em demasia ou resultado de um vício, acabam por nos aprisionar e nos impedir de viver uma realidade mais ampla e mais real. Tá? Então, essa é uma questão importante aí dentro do mito da caverna. Quando a gente chega no terceiro bimestre, eu tenho que correr, porque senão não vai dar tempo, né? Aí, o que a gente estudou no terceiro bimestre? É política. Terceiro bimestre, a pergunta foi o que é... E aí eu pergunto, o que é política? Alguém sabe dizer? Estamos pensando, calma. Isso está mais recente, pessoal. Isso aqui foi no mês passado. Política é tudo, Pedro disse. Mas quando a gente fala que é tudo, a gente não diz muita coisa, né? Tem que tentar esmiuçar aí a compreensão. Vem de qual palavra, vocês lembram? Poli. Poli é muito, né? Politécnica é muitas técnicas. Poliesportivo, um complexo poliesportivo é de vários esportes, muitos esportes. Poli é muito, no prefixo grego. Mas política vem de Polis não é cidade? polis. Então, polis, não poli, tá? Polis. Não, sim, polis é cidade, não é? Polis é cidade. Então, a política é a arte de viver na cidade.
né? E cidade não é como se fosse, a gente entende hoje que é um lugar. Cidade é o lugar do convívio, é o lugar da convivência, né? Então, o que é ser político? É ser participante da cidade, é atuar na cidade. Traduzindo, é ser cidadão, né? Aquele que está dentro e presente dentro de uma cidade. Polis vem de cidade, então, por isso que uma grande cidade é uma metropolis, uma metrópole, né? As palavras são importantes também a gente saber o significado. E aí, o que eu tentei explicar para vocês, e que às vezes eu descontei muito ponto nas redações que eu pedi para vocês, como atividade, é exatamente impedir ou evitar uma visão limitada da política, uma visão de que a política é só aquilo que a gente faz agora, nesse ano eleitoral, para votar em alguém. Não, a política é muito mais do que isso, porque a política é a arte das relações. E onde a gente tem relações? Onde que a gente se relaciona com as pessoas? Na escola, no trabalho, Também na escola, na no rua. trabalho, na rua, Vivendo em sociedade. vivendo em sociedade, dentro do busão, né? Dentro de casa, né? Nas brigas com os pais, com os irmãos. Tudo isso é uma relação, envolve relações humanas. Portanto, a política é a arte de viver em sociedade e em relação com as pessoas. A gente faz política na sala de aula, a gente faz política em casa, a gente faz política no trabalho, a gente faz política na rua, a gente faz política, inclusive, ficando quieto. Porque quando a gente se cala em relação a uma injustiça, por exemplo, esse se calar é uma escolha política, né? Você tá andando na rua e vê um homem, supostamente marido de uma mulher, agredindo essa mulher. Quando você se cala frente a isso, de uma maneira ou de outra, você está fazendo uma escolha política, em ser conivente com a injustiça, né? Estou dizendo que você tem que chegar na voadora e derrubar o filho de uma égua. Não, vontade não falta, né? Mas você tem que fazer uma opção entre o ficar quieto e deixar que a coisa continue acontecendo ou tomar alguma providência. Tentar aliviar ou diminuir a tensão ali no momento, ou chamar uma autoridade competente para fazer isso, a polícia talvez, né? Enfim, alguma atitude tem que ser tomada, mesmo que a escolha seja o se calar. Essa também é uma escolha política. Tá? Então a gente acaba fazendo política em todos os momentos. A política não é uma coisa restrita apenas a quem já tem 18 anos e pode votar. Muito pelo contrário, né? Vocês têm na escola, em todas as escolas eu imagino que vocês tiveram, representantes de sala, não tiveram? Sim. Sim. Então, sempre teve. A escolha quem faz são os alunos da turma, né? E além dos alunos da turma que escolhem, tem também as pessoas que têm e demonstram vontade de ser os líderes de turma, né? Também é uma escolha política, né? As negociações para vocês conseguirem fazer uma festa na escola, ou para vocês conseguirem fazer uma confraternização, ou para vocês criarem um projeto dentro da escola com a direção ou com os professores, todo esse processo de negociação, de discussão de ideias, né? Ou a decisão para ver se vai desenhar uma coisa no cartaz do trabalho que vocês precisam fazer em grupo, ou se é melhor escrever alguma coisa no cartaz que vocês precisam entregar para o professor. Todas essas discussões envolvem política. E o espaço que a gente vai ganhando de fala é um espaço conquistado também politicamente. Então, a gente tem isso tudo para a gente pensar que a gente está vivendo numa época em que candidatos, por exemplo, têm o prazer e ganham votos quando dizem que não são políticos, né? Tem muita gente, você olha o horário eleitoral e fala assim, eu não sou político, eu quero ser um gestor, eu não tenho nada a ver com a política, eu estou aqui para ajudar as pessoas, né? Essa pessoa, quando ela fala isso, ela está dizendo o quê? Eu não entendo nada do que é política, né? A Raila está aí? Estou. A Raila fez para o sarau que a gente teve uma declamação do poema O Analfabeto Político, do Bertolt Brecht, um poeta alemão, né? E ele diz exatamente isso. Ignorante é o cara que bate no peito e grita, eu odeio a política. Né? O Brecht escreve isso no texto dele, quase 100 anos atrás. Né? Por quê? Porque é o analfabeto político. É a pessoa que de fato não entende e não compreende que a política é importante. Então, tem um pé atrás com quem diz, eu não sou político, eu sou gestor, e eu quero ganhar o seu voto porque eu odeio a política. Pô, se odeia a política, você odeia a relação entre as pessoas. Política não é ruim. A gente confunde a política e fecha ou limita a política aos partidos, né? E política é muito maior, muito mais amplo do que partido político.
Tá? Partido político, as relações dos partidos é uma parte da política. Que também não é uma coisa a ser jogada fora, tá, gente? Dentro da estrutura política, de organização política governamental, não tem a possibilidade de se organizar um país, uma cidade, um estado, sem partidos políticos. Os partidos são necessários, porque eles são representações de pensamentos diferentes. Né? E diferenciar a política do político profissional. Vamos colocar o político como político profissional, Lucas. Porque político, no sentido literal da palavra, todos nós somos. Né? Todos nós fazemos parte da polis e, portanto, somos seres políticos. Né? Bom, isso foi o nosso terceiro bimestre. E para este quarto, eu tenho 5 minutos para falar com vocês. Né? A ideia é a gente refletir sobre 2 assuntos, tá? Eu já vou postar semana que vem, na segunda-feira, sobre o primeiro, que é sobre... Olha, vocês viram o meu Marx aqui? Que bonito. Eu desenhei antes porque eu fiquei com medo de errar na hora. Esse daqui é um personagem muito importante, o carinha super importante, chamado O Marx não era o cara do comunismo? Também, ele vai defender um modelo comunista, né? Mas ele vai criar uma teoria, ele vai criticar, ele vai pensar sobre o modelo capitalista, porque ele vive no capitalismo. O Marx está naquele período de grande ascensão do industrialismo. Eu interpretei esse título errado agora. Oi? Eu interpretei o título errado agora. O capitalismo em Karl Marx, ou seja, na leitura e na visão do Karl Marx. Tá? O Marx, então, ele é um filósofo alemão, né, prussiano, na verdade, ele nasce na Prússia, mas depois ele se muda para a Inglaterra. Né? E ele vai pensar sobre, ele vai fazer uma crítica em relação à estrutura do capitalismo. Veja que o Marx, ele é pobre, tá? Pobre assim, ele não é de uma família abastada, e ele vai crescer em meio aos industriais, aos trabalhadores das indústrias inglesas, né, que estão naquele grande apogeu da Revolução Industrial. O problema é que os industriais, os trabalhadores das indústrias, naquele momento, eles são apenas trabalhadores, eles são funcionários, mas eles não têm muitos direitos. Os direitos trabalhistas foram sendo conquistados depois de muita luta. Né? Então, ele percebendo essa condição de miséria dessas pessoas, ele começa a tecer críticas ao modelo do capitalismo. Né? Eu sempre acho engraçado, né? E aqui é uma leitura minha, né? Quando pessoas, nessa discussão inflamada sobre política nas redes sociais, aí alguns mais à direita, que tem muito ódio, às vezes demonstram muito ódio nas redes sociais, vem alguém se posicionando mais à esquerda e já começa a acusar de comunista, vagabundo, coisa do tipo. O conceito de comunismo, né, que tem tudo para ser bonito, né, porque o que é comunismo? É aquilo que é comum, aquilo que vem a ser igual para todos. Isso é o ideal do comunismo. Mas aí virou hoje um xingamento, né? E aí xingam as pessoas e acusam elas de comunistas e falam assim, mas onde que já se viu, onde que o comunismo no mundo deu certo? Né? A pergunta que o Marx faria é, e onde que o capitalismo está dando certo? Né? Em qual país que o capitalismo está dando certo? Uma vez que todos os países apresentam situações de miséria, de pessoas que passam fome, de pessoas que moram na rua. Isso também é resultado de um modelo, do modelo que a gente vive, o modelo do capital. Né? O que é o capital? O capital é o dinheiro empregado como geração de renda. Depois a gente vai falar melhor sobre esses conceitos na semana que vem, quando eu postar. Mas uma coisa que a gente vai refletir é sobre os conceitos dentro da leitura do Marx em relação ao capitalismo. Quais são esses conceitos? Eu já disse o primeiro, ele vai falar sobre capital, ele vai falar sobre modos de produção, ele vai falar sobre relações de produção, e tudo isso vocês vão ter que entender, tá, gente? Ele vai falar também sobre mais-valia, e eu não sei se a gente vai conseguir chegar, mas ele também vai falar sobre ideologia. Tá? O Marx, ele faz parte de um grupo que lê muito uma corrente da filosofia alemã chamado idealistas alemães. O Marx, então, ele vai fazer críticas, mas ele vai ler muito sobre o idealismo alemão. Um grande nome desse grupo do idealismo alemão é um filósofo chamado Hegel. Não sei se já ouviram falar do Hegel. Tá? O Hegel vai cunhar, ou melhor, vai desenvolver melhor na filosofia dele a ideia que já era muito antes, desde Platão falada, chamada
do chamado conceito de dialética. Dialética. Alguém sabe o que é dialética? Eu acho que tem alguma coisa a ver com diálogo. Diálogo, Tem talvez? tudo a ver com diálogo. A arte da dialética é a arte de chegar a resoluções a partir do diálogo, tá? Das conversas. A gente traduz isso com uma formulazinha. O contrário da tese, antítese, e como resultado, síntese. Isso é o processo dialético, resumindo. Nós partimos de uma ideia, primeira, que a gente chama de tese, tá? Uma tese é uma ideia. Quando se apresenta essa tese num processo de diálogo e de discussão, sempre vai haver posicionamentos contrários a essa ideia. Esses posicionamentos contrários a essa ideia não é problema, tá, gente? É natural, isso é o processo dialético. Na política isso acontece sempre, né? Você tem uma ideia para resolver um problema social, e aí depois que você apresenta essa ideia, sempre vai ter alguém ou um grupo que vai ter um pensamento diferente, vai apresentar o contrário dessa ideia. Qual que é o pensamento contrário dessa ideia tese? É a antítese, é a antitese, né? O contrário da tese, a antítese. E aí, quando você relaciona essas duas ideias que são aparentemente opostas, você tem a possibilidade de chegar numa ideia melhor fundamentada, numa ideia mais elaborada, né? E que compreende ou que reflete sobre as duas ideias contrárias, a tese e a antitese. Essa ideia central, que é resultado da relação entre tese e antitese, é o que a gente chama de síntese. A questão é que esse processo, ele é infinito, porque essa síntese, que é resultado dessas duas ideias anteriores, ela se torna uma nova... Essa síntese é uma nova tese. E como é uma nova tese, vai sempre haver uma ideia contrária a ela, uma antítese, que vai gerar, por essa relação, uma nova síntese. Quando isso acaba? Nunca, né? Nunca. Esse é o processo que a gente chama de dialética. A dialética é esse processo de sempre ir aperfeiçoando as ideias a partir de ideias contrárias para ir melhorando o processo de relação humana. O Marx vai pegar essa leitura filosófica de dialética, que é do Hegel, e ele vai trazer isso para dentro da leitura sobre o capitalismo e sobre a política. Então, por isso que o Marx é importante. Ele vai criar a ideia de uma dialética materialista, ou seja, dialética voltada para as coisas materiais, para o trabalho, para a vida humana. Tá? Vai deixar um pouco essa dimensão mais metafísica e fenomenológica do Hegel e vai trazer isso para uma realidade mais pragmática, humana, trabalhista. Né? O Marx vai trabalhar muito com o princípio do trabalho. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito nesse quarto bimestre a ideia do capitalismo em Marx, com esses conceitos aqui, e ainda a gente vai terminar o quarto bimestre pensando um pouquinho sobre uma outra coisa que tem relação, que são chamados, a chamada DUDH. Alguém sabe o que significa DUDH? Não. Declaração Universal dos direitos humanos? Direitos humanos. A gente vai refletir um pouquinho sobre os artigos presentes na declaração. Sabem de quando que ela é? Ela é... Quando que ela foi escrita? 1948. 1948. Que período é esse? Primeira Guerra Mundial? Ou Segunda? Não. Pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra termina em 1945. 3 anos depois, com o surgimento da ONU, da criação da ONU, surge também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai terminar o ano falando um pouquinho sobre a declaração. Beleza, Creuza? Beleza. Bom, eu já avancei aí 5 minutos do meu horário e eu tenho plantão com a segunda série. Não sei se ficou melhor, mas eu me diverti fazendo os desenhos aqui. Gente, isso daqui
quando a gente pede mapa mental para vocês, é mais ou menos isso que vocês fazem. É anotação, entendeu? Vai pegando as ideias principais e vai fazendo aquilo que é melhor para vocês entenderem. Então, desenhar mapa mental, desenhar mapa conceitual, é esse o processo. Não é muito difícil. Tá? Depois eu vou tentar tirar foto dessas coisinhas e mandar também, postar na semana que vem para vocês. Fiquem atentos na segunda-feira, que talvez eu poste já a primeira atividade para nota. Tá? Estou gravando isso daqui, eu não sei quando que eu vou conseguir editar, mas depois que eu editar também vou disponibilizar no Google Sala de Aula para vocês. Beleza? Não deixe a peteca. Estamos terminando o ano aí. Força na peruca e qualquer dúvida me escreva. Falou? Beleza. Falou. Por favor, coloquem o nome na lista, por favor, no chat. E aí podem sair. Um abração para vocês.